Fala pessoal, eu vou gravar aqui esse vídeo para demonstrar o que está acontecendo dentro do Bitcoin e a gente vai olhar o histórico também para ver a movimentação que a gente pode ter dentro dessa queda que a gente está executando agora. Então a gente teve uma cunha aqui no passado, né? Aqui em 2022 a gente teve o rompimento. Então a gente observa também aqui as linhas do setup precioso que elas estavam aqui em amarelo e vermelho. Então isso daqui é um sinal de venda. Assim que elas cruzaram aqui, virando azul e verde, a gente já teve a movimentação de alta. Em, se... em sequência aqui, a gente teve o cruzamento de novo, só que a gente só fez um flush. A gente fez uma breve queda e depois elas voltaram a cruzar novamente dentro dessa movimentação e o Bitcoin ele voltou a subir. Então aqui a gente teve uma queda que demorou um pouco mais de tempo para concluir, que foi essa queda aqui, né? A gente teve o cruzamento aqui das médias, a gente teve a queda, depois teve um outro cruzamento, teve uma valorização e depois a gente fez um cruzamento novamente e depois a gente teve toda essa lateralização aqui fazendo uma bandeira aqui no Bitcoin. Agora a próxima movimentação foi rápida também. A gente teve um cruzamento aqui das médias e depois a gente teve o cruzamento para cima aqui, levando o Bitcoin um pouco mais para cima, né? A gente estava em 39, 40 mil dólares e a gente teve essa grande valorização. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Aqui a gente teve um padrão de lateralização muito demorado dentro dessa movimentação depois que a gente reverteu a tendência. Agora, nessa movimentação, a gente teve uma queda um pouco mais rápida aqui. Então, foi primeiro uma queda lenta e depois foi uma queda rápida. Aqui a gente teve uma queda lenta aqui nessa movimentação, depois que teve o cruzamento das médias. Aqui a gente teve toda essa movimentação aqui, foi uma queda muito lenta. Aqui, se a gente for pegar os dias aqui, foram 200 dias aqui só de lateralização dentro dessa queda, depois do cruzamento das médias. E agora a gente pode estar tendo uma queda novamente. Aqui a gente já está tendo o cruzamento das médias, nesse exato momento a gente está tendo o cruzamento das médias. E aqui dentro dessa movimentação, eu estou imaginando que a gente vai ter uma queda similar a essa aqui. A gente teve a correção e logo em seguida a gente teve uma valorização. Tá? Então, eu acredito que a gente vai ter uma queda muito similar ao que a gente teve aqui nesse momento. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou observando por níveis um pouco mais abaixo do Bitcoin. Eu vou adicionar agora as EMAs, que é só clicar aqui em médias móveis exponenciais e ele já adiciona aqui no gráfico. A gente pode observar que a gente teve nessa queda aqui, a gente não conseguiu atingir a EMA 200. Aqui nessa outra a gente conseguiu atingir a EMA 200, perdeu a EMA 200 umas 3 vezes e aqui nessa movimentação a gente teve um ombro, cabeça e ombro. Também a gente pode observar aqui dentro do setup que a gente entrou em nível de sobrevenda pelo menos umas 2 vezes aqui no tempo gráfico diário. Aqui nessa movimentação a gente não conseguiu entrar. Aqui dentro dessa movimentação a gente entrou. E aqui dentro dessa movimentação, que foi uma queda mais rápida, a gente entrou e logo em seguida subiu. Tá? Então, nesse momento, a gente pode estar procurando a EMA 200. Eu vou adicionar aqui a descrição delas, para ficar mais fácil para vocês observarem. A gente pode
fazer o teste novamente aqui na EMA 200, junto com o RSI ficando extremo em sobrevenda, né? Então fica mais barato para a gente comprar. Qual que é o nível que eu estou olhando? Eu estou olhando aqui, próximo desse 83. Só que como o mercado ele pode chegar a ficar muito eufórico, a gente pode olhar até 86, né? 88 também. É um preço legal para a gente observar para adicionar ordens aqui, uns 87.420 mais ou menos. A gente pode adicionar. Qual que é o outro preço que eu estou observando? A gente põe num tempo gráfico de 2 horas e dentro dessa movimentação eu quero que a gente perca aqui esse nível aqui em 94 e 528. A gente perca esse nível e já gera um clímax com bastante força vendedora jogando esse preço para baixo. A gente adiciona o volume também. E dentro de toda essa movimentação que a gente teve depois do cruzamento, você vê que o volume de compra não é tão ascendente. Já o volume de venda, você vê que ele é bem mais ascendente. Observe aqui, ó. A gente teve o volume ascendente na queda. E aqui na compra, a gente teve o volume descendente. Então, a gente está com mais força de venda do que força de compra. Tá? Então, esse daqui é o preço que a gente deve observar. Dentro do setup precioso, a gente também pode observar aqui a tabela e fica muito mais simples para você conseguir analisar com o RSI aqui do lado. Ele já demonstra aqui o valor que ele está atingindo. E aqui no mensal a gente está sobrecomprado. Tá? Então, o mensal ele precisa buscar por uma base de preço. É por isso que eu estou observando o tempo gráfico diário. Então, idealmente, o diário ele tem que entrar em sobrevenda para buscar uma base de preço no tempo gráfico mensal. Tá? A gente pode voltar aqui no gráfico e vamos marcar só essa linha aqui, ó. Fazer essa marcação aqui em 48.818. A gente volta aqui para o tempo gráfico diário e observe que a base de preço foi exatamente aqui, ó, no sobrevenda no tempo gráfico diário. Então, essa base de preço que a gente está aguardando no Bitcoin para formação de um pivô de alta no tempo gráfico mensal. A gente vê no tempo gráfico mensal também que a gente está muito saudável, mas a gente precisa de uma base de preço. Assim como a gente encontrou aqui uma base de preço, a gente também precisa encontrar por aqui uma base de preço. Ela também pode vir por aqui, não tem problema. Mas se vir aqui, é melhor. Tá? A gente pode adicionar outros indicadores também aqui dentro dessa movimentação. E aqui a gente já pode observar que a gente tem a EMA 12 no tempo gráfico mensal aqui em 77. Por isso que o 77 é um preço legal também para o Bitcoin segurar mesmo ficando muito extremo. Mas idealmente o 83, onde aqui está a média aqui do setup precioso, está indicando aqui para gente que já vai de encontro com a EMA 200. Agora a gente pode observar também outras criptomoedas, por exemplo, Ethereum, que a gente teve a perda aqui da cunha e a gente está tendo uma grande correção aqui em Ethereum. A gente já chegou a bater 2.145 só nessa correção. A gente pode corrigir um pouco mais ainda em Ethereum. Ele segurou exatamente na EMA 200. Então, caso ele venha perder, o semanal ele pode entrar em sobrevenda. Então, o semanal ele entrando em sobrevenda, a gente observa o 3 meses para buscar uma base de preço. Se a gente vir buscar uma base de preço, no 3 meses é saudável também atingir aqui a EMA 26. Tá? Então, fica 1.777. Acho muito difícil o Ethereum chegar nesse valor, mas se chegar é melhor ainda para fazer compras. Espero que tenha gostado do vídeo. Grande abraço.